Boa tarde, povo angolano. Vamos falar um pouco sobre o desacontecimento de dia 11 de outubro. Isso foi nas redes sociais, hoje, onde vimos o povo angolano a pedir ao povo de não sair, ficar em casa. Seguimos isso. E aconteceu ontem, dia 11. Muita gente queria também ouvir da minha parte. Infelizmente, são coisas políticas. Quando falamos, devemos pensar o que é que vamos dizer que vai aproveitar o povo angolano e o nosso país. Soubemos que houve marcha tanto pacífica, como foi dito ao povo. Vimos também o discurso do presidente João Lourenço, vimos isso, seguimos o discurso dele. Povo angolano, eu gostaria de contar uma coisa ao povo sobre o presidente do Partido Comunista Chinês, que todos temos conhecimento, o falecido Mao Zedong. Eu sei que muitos leram história, têm conhecimento da história. Não estou a ensinar as pessoas, estou apenas a falar do passado, uma história verdadeira, que é o chairman do Partido Comunista Chinês, o Mao Zedong. Quando ele consegue o poder em 49, o Mao Zedong, quando consegue o poder, ele já sabia que naquele governo havia muitos corruptos, como estamos a chamar em Angola, marimbundos, quer dizer, marimbundo chinês. Então, o Mao Zedong, a primeira coisa que ele fez, no primeiro congresso, quando ele tomou o poder do partido dele, ele convidou a maioria dos membros do parlamento que estava na cabeça do governo na altura, em 49, quando ele tomou o poder. Porque o Mao Zedong morre em 76, já. Morre em 76. 1976, já. Então, o que ele fez? A primeira coisa que ele fez quando tomou o poder em 49, conversou com a tropa, uniu a tropa, a segurança, e ele convida o primeiro congresso, convida os parlamentares do antigo partido, como ele tinha conhecimento do comportamento deles. Todo mundo entrou no parlamento e havia segurança, como ele tinha conversado com as tropas. E aquela tropa circularam o coso, estiveram fora do parlamento, bem armados. E antes da chegada do Mao Tse-tung, veio a ordem de abrir fogo a todos que estiveram dentro do parlamento. Isso foi a primeira coisa que ele fez em 49, o Mao Zedong. Ele matou todos. É a primeira coisa que o Mao Zedong fez. Vão procurar para ver a história, como que ele começou com o poder dele. E hoje estamos a ver onde está a China. A China, que era país do terceiro mundo, como chamávamos de antigamente, hoje é um país desenvolvido. Estamos a ver hoje a China está a fazer face nos Estados Unidos, União Soviética, o mundo inteiro e a China. No veto das Nações Unidas, quando a China diz não, fica não.
Por que estou a dizer isso, povo angolano? Quero que vocês me seguem. Ele deu essa ordem de matar aquela gente porque ele sabia, ele não podia trabalhar com aquela gente, porque aquela gente tinha um comportamento diferente que estava por trás do dinheiro. E eles não podiam trabalhar para o povo. Sobretudo, o Mao Zedong era o filho de um camponês, ele veio naquela vida da agricultura. Então, e ele quis proteger os camponeses, proteger o país e o sistema comunista na altura. E ele acabou de dar a ordem a todos os convidados do parlamento e matou toda aquela gente. Dentro do parlamento, abriram fogo, acabou com aquela gente. E ele veio com um governo novo, com uma nova ideologia. E assim até 75, 76, quando ele morre, o Xi Jinping que veio acaba com o nome do Mao Zedong, mas continuou com a ideologia. E mudou muita coisa. A China está onde está hoje. Povo angolano, soubemos quando o MPLA esteve no poder com o José Eduardo dos Santos, o presidente João Lourenço também fazia parte. O presidente Lourenço tinha conhecimento dos acontecimentos, dos roubos, de malidade que estava a acontecer naquele governo, porque ele fazia parte, ele até era ministro da Defesa. Ele tinha muito exposto, ele tinha conhecimento maior do governo do MPLA. E quando o presidente João Lourenço toma o poder, se o presidente João Lourenço tivesse mesmo o amor, como ele está a dizer agora, ele faria melhor do que está a acontecer agora em Angola, porque agora tem muita fome. O presidente João Lourenço sabia que que estiveram lá roubaram muito dinheiro. E com aquele roubo, a saída do Dos Santos ia trazer uma crise enorme, que será difícil para recuperar, porque eu duvido que ele vai conseguir resolver a situação do povo. Nós todos sabemos disso. Na minha opinião, na política não se mata pessoas. Não precisa matar. Precisa ser patriótico. Precisa mostrar o patriotismo no seu irmão angolano. Podem trabalhar junto, mas se o outro cometeu tantos erros, quando te dá um poder, você apanha aquela pessoa, ensina a ele que, olha, você era presidente, a cabeça do governo, para trabalhar para o povo e para o nosso país. Bem que é a nossa amizade. Mas você me deu o poder, eu não estou aqui para te matar, mas quero te ensinar, quero te mostrar que, irmão, você não trabalhou com o amor do povo. Você não pode levar tudo que você tirou, porque haverá crise. Por enquanto, você ainda fica preso. Não precisa matar. Olha, o David Cameron, o primeiro-ministro do Partido Conservativo inglês, nas eleições, o Partido Conservativo não ganhou tudo. Então devia haver colisão com o Partido Liberal, que era o Nick. Então o Nick, que era a cabeça do Partido Liberal, era amigo do Cameron, porque estudaram junto. Mas os dois
estava nos partidos diferentes, o outro partido conservativo, o outro partido liberal. E nas eleições, como havia resultado 50-50, então devia dividir o poder. Então o partido conservativo, o David Cameron fica o primeiro-ministro e o Nick fica o adjunto dele. Mas além do partido, da política, eram também amigos na vida normal, estudaram junto, eram amigos na vida normal. Até houve um tempo, o Partido Liberal viram que não deve tirar o Nick para substituir o outro. E ele sai, o outro substituiu. Estou apenas a explicar, a esclarecer o povo. Ninguém matou o outro. Os dois saíram no poder, a vida continua, são sempre amigos. Os partidos, a política continua. Podia ser o caso do João Lourenço. O João Lourenço podia aprender o José Eduardo Santos. Quando ele chegou no poder, totalmente, ele aprendia o José Eduardo Santos e aprendia a família toda. Porque ele tinha conhecimento de dinheiro. Até amigo dele, a partir do parlamento, até alguns do partido MPLA, ele mandava a tropa aprender aquela gente. Todos ficavam presos. E ele dizia a eles que a política não é matar pessoas, mas é a consciência. Aquele inconsciente deve ser castigado. Se ele tinha feito isso, então o José Eduardo Santos e a família não fugiam hoje. Ele trazia dinheiro de volta e você dava-lhe a imunidade dele, escolha, você é presidente, o governo vai cuidar de ti, o pouco que tu tens, a casa é tua, aquilo ainda fica tua, a família ainda fica vossa. E o governo também estará sempre a apoiar, a dar XX para você, como antigo presidente da República. Ele ficava livre. Apenas recuperar tudo que ele roubaram. Daí você ia conseguir governar melhor. Soubemos que você tinha medo de golpe do Estado, porque se fazer isso, assim que o africano não entende a política, podia haver golpe, porque ele tinha muita gente por atrás. Mas o presidente João Lourenço diz que é de Lubito, é do Sul. Então o partido da oposição esteve lá, o doutor Isaías Samakuva esteve lá, você podia mandar vir, conversava com ele, olha, até conversava na vossa língua, o mundo, o mundo, explicava que, olha, se eu estou no poder agora, mas se deixar essa gente partir, vão levar tudo e depois estará em crise. Quer a tua ajuda, quer a tua segurança, não sei o que, não sei o que. A UNITA ia aceitar isso, porque o doutor Samakuva, ele é diferente de todos os partidos, todos os políticos angolanos. Ele dava-te a mão, você aprendia toda aquela gente. Eles traziam dinheiro de volta. E o governo continuava. Porque o dinheiro que os que fugiram têm, com aquele dinheiro é demais. Ele ainda consegue trazer outra tropa, fazer um golpe de Estado. Se você tinha medo, mas eles ainda têm força, porque tem muito dinheiro. Regressar a fazer de um golpe. De forma que está a andar as coisas, eles têm muito dinheiro. Dinheiro é demais. Eles não têm medo de ti. Podem regressar, porque muitos deles ainda estão em Angola. E o João Lourenço não meteu a mão naquela gente. Para recomeçar, você devia acabar com aquela gente. Mas são teus amigos. O João Lourenço sabe aquilo que ele está a fazer. Infelizmente, o presidente João Lourenço, a gente deve dizer isso. Eu estou na Europa, entendo a política. Bem que não gosto de fazer a política. Mas entendemos, pá, vivemos com os brancos mais de 30 anos com brancos. Pá. A pessoa que vive na Europa ou na América, que conhece bem o branco não ajuda aquela pessoa a conseguir o poder, porque aquela pessoa sempre vira contra o branco.
Porque aquela pessoa sabe a ideologia verdadeira do branco. E o branco nunca deixou aquele tipo de gente de governar. E sempre que eles dão a sorte daquelas pessoas, há sempre problema. O presidente Marfinez ficou preso porque ele tinha conhecimento do branco. Quem é o branco? O branco não podia apoiar o Savimbi ficar presidente porque o Savimbi esteve na Europa, tinha conhecimento que era o branco. Vocês viram o presidente Zimbabwe, que é o Robert Mugabe? Você viu o que o branco fez? Trouxe muitos problemas em Zimbábue. O presidente Thabo Mbeki deixa o poder porque ele não quis deixar que o inglês chegasse a matar o presidente Mugabe. Isso é a razão pela qual ele deixou o poder na África do Sul. Era proteger o irmão que fez muito para a África do Sul, que é o presidente Mugabe, se você não tinha conhecimento disso. O inglês quis lá ir para ir matar o Mugabe. Foi o Mbeki que não deixou. Todos os golpes que ele aprendia aqueles armamentos, tudo. Povo angolanos, imagina aquilo que aconteceu, o casamento que aconteceu em Angola. Para você fechar Marginal, só pode ser uma coisa do governo, do Estado. Desfio, uma coisa grande pelo presidente da República. Além do Estado, um indivíduo qualquer não pode fechar o Marginal. Não pode. Nem um presidente do parlamento, nem tem direito. Porque Luanda, como governador da província de Luanda, a permissão vinha do governador para fechar o Marginal. Você deve fazer pedido no governador, assinar que não, pronto. Eu vou autorizar que haja marcha do presidente, discurso, não sei o que, desfio, não sei o que. Pergunto eu, o presidente do parlamento, quando fez o pedido, escreveu o que é. Ele diz que a minha filha vai se casar, então deve fechar aquela rua de Marginal. Ele disse isso. Então o governador de Luanda podia negar, dizer que não, isso não pode acontecer. Ele dizia isso ao presidente. O presidente dizia que não, então pronto, não aceita isso. Porque não é o partido que vai fazer isso. E agora, se o presidente do parlamento vai fechar o Marginal para o casamento da filha, quer dizer, o presidente não manda, então. Se o governador aceitou, deu autorização que fecha a estrada do Marginal para a festa do presidente do parlamento, então é uma coisa errada no governo de Angola. Então o presidente João Lourenço, tudo que está a dizer é mentira. Tens medo das pessoas. Sabemos que tens medo do golpe do Estado, mas o presidente João Lourenço devia saber, quando és presidente da República, você aprende as pessoas para ter feito desvio, maldade ao povo, e você não mata, libera aquelas pessoas que, olha, vocês fizeram mal, só queríamos recuperar dinheiro para o bem do povo, o bem deste país, para o bom caminhamento do nosso país. E aquelas pessoas são livres, continuam a vida deles com o pouco que você vai lhes deixar, para também viver melhor o tempo que eles fizeram no governo, o trabalho, reconhecer o trabalho deles. E aquelas pessoas vieram contra você. Então, se você apanhar aquelas pessoas pela segunda vez, daí você diz para eles que, olha, eu sou o presidente da República, eu quis mostrar a inconsciência, a vossa inconsciência. Não vos aprendi para vos matar, mas para dizer que não, estamos a governar para bem do povo do país.
e vocês querem fazer maldade, então na segunda vez você metia aquelas pessoas no fuzilamento, diz ao povo que olha, roubaram, recuperamos o dinheiro, estão livres, viver como todo mundo e querem fazer o golpe porque eu estou a fazer o trabalho. Então estou nervoso. Daí você apanhava todo mundo, ficavas aí a ser fuzilado. É assim que se faz a política, com a consciência do povo, do país. Se estou errado, então as pessoas vão dizer que estou errado. Aquilo que eles levaram é muito, é demais. Nunca vamos sair nesta posição. E aquelas pessoas, o discurso do presidente, senhor João Lourenço, o presidente João Lourenço, está a dizer que não, estão a financiar o coisa. Isso é normal. Se não há política do MPLA, então vai ser normal, porque vão ver que não, você quer virar contra eles. O presidente João Lourenço, não podemos tirar aquilo que é nosso, levar na terra do branco, não se faz. O branco não é amigo do preto. Você deixar o antigo presidente sair de Angola é um erro grave. Deixar a filha levar tudo que ela levou, os heranças, o Docolo levou tudo que ela levou, e alguns ainda estão lá, por exemplo, o presidente do parlamento a fazer aquilo que ele fez, uma festa daquele. É um crime. Primeiramente, ele não é comerciante. Ele não tem empresas, ele não é businessman, porque nós aqui na Europa, os que são milionários, que são business, são comerciantes, brincam com dinheiro porque eles têm empresas, têm fábrica, todo mundo sabe que não, ele é comerciante, ele podia fazer aquilo que o Nando fez, é normal. Mas o Nando é funcionário do governo. A vida toda é funcionário do governo, então onde saiu aquele dinheiro? Por exemplo, o Tony Blair, que ficou primeiro-ministro da Inglaterra, ele não era milionário, nem não era rico. Ficou milionário depois de ser primeiro-ministro. Ele trabalhava, não tinha muito dinheiro, tinha o suficiente, tinha casa, não sei o quê. Mas multimilionário ele nunca foi. Multimilionário ele nunca foi. Ele ficou, depois de sair como primeiro-ministro, aquela amizade que ele criou, os países africanos que não tinham conhecimento da política, que ele apoiava na maldade, e ele vai ficar como conselheiro do presidente Kagame, onde ele está a apoiar como matar os congolês, roubar o recurso da África do Sul, do Congo, eles a vender. Ele também a tirar a parte dele, e hoje ele tem avião, comprou terra lá no Caraíbe, não sei aonde. É assim que ele está fazendo dinheiro dele, está ficando multimilionário. Mas quando esteve no poder, ele não tinha bilhões, não tinha milhões. Ele ficou não sei o que entre o Israel e a Palestina. Ali também está a ser pago. Como se diz, o negotiator, o mediador do coisa, o mediador do coisa da Israel e Palestina. E ali também está a ser pago. Também a mandar alguns a roubar os outros países. É assim que ele ficou milionário. Mas quando esteve no governo, ele não tirava o pouco do povo do governo para ele ficar milionário, ele não fez isso. Devemos entender a política. A política é o sacrifício da terra e do povo. Tens que ser patriótico, tens que ser o próprio filho da terra. Eu duvido que... Porque, pronto, o exemplo está aí, o presidente do parlamento está a gastar assim. E há muitos que têm dinheiro escondidos por aí, por ali, estão ali, e você tem conhecimento disso. Deve ser todos investigados, apanhados,
e recuperar tudo antes dele sair. Porque o branco vai acabar de recuperar aquele dinheiro. O dinheiro da Isabela, daqui a pouco vão lhe matar, vai sair, vai haver coisa, porque vai ser julgada, vai ser não sei o que. O pronto dinheiro fica, está lá o exemplo do presidente centro-africano, o Bedel Bokassa, tem conhecimento. Aconteceu no presidente Mobutu, está aqui os netos, os refugiados. Aconteceu o Gaddafi, morreu ele, as crianças, não ficou nada. A guerra está aí, o país está numa crise difícil de explicar. Está lá o presidente Isenabré, está nos Camarões, pobre aí, andaram não sei o quê. Está lá o presidente do Burkina Faso, que matou o irmão dele por causa do poder. Hoje ele fugiu sem nada, está lá na Costa do Marfim, andar a pé. O dinheiro sempre fica na mão do branco. Nunca vai vos deixar levar bilhões. Eles vão dizer que olha, faz, mas no fundo, é para levar a mão na terra deles. E eles vão te fazer sofrer, fica na mão deles. O presidente João Lourenço não é todo angolano que é burro. Há angolanos que entendem a política. Acho que aquilo que eu disse, as pessoas não vão insultar, mas vão pensar, na minha opinião, e refletir, ver os pontos importantes e entender o que está a acontecer em Angola. Abraço ao meu povo, abraço a todos, pá. Infelizmente a situação de Angola está a fazer mal. Não tive de acordo com essa marcha pacífica. Para mim não valeu. Abraço a todos.